Brasília é o maior conjunto modernista do planeta. A arrojada arquitetura de Oscar Niemeyer ganhou projeção internacional. O projeto urbano de Lúcio Costa é considerado uma obra-prima. Brasília é uma expressão síntese das diversas manifestações culturais do Brasil. As terras onde fica o Distrito Federal foram povoadas há pelo menos 4.000 anos. A região de Goiás foi habitada por diferentes povos indígenas, dentre eles os Caiapó, Goiá, Chavante, Xerente e Avá. No século XVII chegaram os primeiros bandeirantes em busca do ouro. Após várias tentativas frustradas, a mineração teve início com Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera. E assim Vila Boa, atual cidade de Goiás, tornou-se sede da capitania de Goiás 250 anos antes da construção de Brasília. A mineração mudou a paisagem goiana, com fazendas, vilas, igrejas, obras de arte, belos casarões e diversas manifestações culturais. Nas proximidades do rio São Bartolomeu, em terras que hoje pertencem ao Distrito Federal, passava a estrada colonial que ia do Mato Grosso até Salvador. 3 importantes bacias hidrográficas têm nascentes localizadas dentro do Distrito Federal. As do Rio Tocantins e Rio Paraná estão reunidas num só ponto, na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Em Formosa, no Parque Ecológico Mata da Bica, está preservada a nascente do Rio Preto, que pertence à bacia do Rio São Francisco. É como se as águas desses grandes rios brasileiros estivessem nos indicando um ponto de união das diversas regiões do Brasil. São águas do Planalto Central fertilizando a terra brasileira em suas múltiplas formas e situações. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Em 1763, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro para estar mais próxima do ouro de Minas Gerais. Durante a Inconfidência Mineira, surgiu pela primeira vez a ideia de interiorização da capital. Mas foi só após a independência que foram formuladas as primeiras propostas de transferência da capital para o Planalto Central do Brasil. Essa tese ganhou apoio do historiador Van Hagen, o barão de Porto Seguro, que fez uma expedição à região e sugeriu uma área de 14.400 quilômetros quadrados para o novo Distrito Federal. Quem sugeriu o nome Brasília foi José Bonifácio de Andrada. Após a proclamação da República, a ideia de interiorização tornou-se oficial e foi incluída no texto da Constituição de 1891. Um ano mais tarde, o astrônomo Luiz Cruz foi nomeado para liderar a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, com o objetivo de situar o território do novo Distrito Federal. A missão Cruz percorreu o interior de Goiás. Passaram por Corumbá, Santa Luzia, Pirinópolis, Formosa. Em Planaltina, hospedaram-se na Fazenda Velha.
O quadrilátero Cruz, delimitado pela área proposta pelo Barão de Porto Seguro, foi estabelecido dentro de princípios estratégicos, com clima e salubridade favoráveis, facilidade de abastecimento, topografia adequada e paisagem atraente. Por ocasião do primeiro centenário da independência, um marco foi erigido dentro do quadrilátero Cruz, nas imediações da cidade de Planaltina. A Constituição de 1946 reafirmou a determinação de mudança da capital e criou uma nova comissão, presidida pelo general Poli Coelho, para aprofundar os estudos levantados por Cruz. Com a cooperação de agrônomos, engenheiros, geógrafos, geólogos, higienistas, médicos e militares, a Comissão Poli Coelho ampliou em 5 vezes o quadrilátero Cruz. Finalmente, em 1953, uma lei autoriza o Poder Executivo a realizar os estudos definitivos para a localização da nova capital e, para isso, foi contratada a empresa americana Belcher. Com base em estudos geológicos e aerofotogramétricos dessa grande região, a Belcher definiu 5 sítios coloridos de 1.000 quilômetros quadrados cada e adequados para se construir Brasília. O local escolhido foi o Sítio Castanho. Só então é que foram estabelecidos os limites definitivos do novo Distrito Federal, com 5.800 quilômetros quadrados. A Comissão Marechal Pessoa, da qual fez parte o pioneiro Ernesto Silva, chegou até o ponto mais elevado do Sítio Castanho, local onde foi fincado o Cruzeiro, que representa o marco territorial de Brasília. 3 anos mais tarde, seria realizada aí a primeira missa do Distrito Federal. A cruz original encontra-se na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Mas foi graças a Juscelino Kubitschek que a ideia secular de transferência da capital tornou-se realidade. Foram, ao todo, 160 anos de maturação de um projeto genuinamente brasileiro. A firme confiança de JK no Brasil possibilitou que a gigantesca tarefa de construir Brasília levasse apenas 3 anos e 9 meses. Aí eu fico espantado, parece um milagre ter feito uma cidade de 3 anos. E nunca se fez isso no mundo. A gente há o caso assim de fazer uns 50 a 100 edifícios em 3 anos, grandes, arranha-céus, mas fazer uma cidade com as ruas, com as praças, com as instalações todas necessárias, construindo escolas, universidades, apartamentos, palácios, tudo, é fantástico. O carisma e o entusiasmo de JK impulsionaram a saga da construção da nova capital. $100.000 brasileiros trabalhadores, vindos de todas as regiões, viveram a aventura coletiva de construção de um novo Brasil, simbolizado por Brasília. JK convocou para esta missão uma geração notável de brasileiros. O arquiteto Oscar Niemeyer, o construtor Israel Pinheiro, o agrônomo Bernardo Saião, o médico Ernesto Silva, o artista Atos Bulcão, o educador Anísio Teixeira, o antropólogo Darcy Ribeiro, o paisagista Burle Marx, o embaixador Vladimir Murtinho e o urbanista Lúcio Costa. Eu me sinto engrandecido, francamente, de me ter cabido a sorte de fazer a capital desse país fabuloso que é o Brasil.
A genialidade do traçado de Brasília nasceu da simplicidade de um gesto primário. Segundo Lúcio Costa, um gesto de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto. Um eixo vertical com edifícios destinados à administração. E um eixo residencial formando uma espécie de arco. O monumental e o doméstico entrosam-se num todo harmônico e integrado. Surgem as superquadras e as unidades de vizinhança com todas as facilidades e requisitos da vida cotidiana. A superquadra me parece que é uma das concepções mais admiráveis do Plano de Brasília. É um dos traços que permanecerão no tempo, sobreviverão, né? É a superquadra, que é a célula máter da concepção generosa, como eu disse, do Lúcio Costa. O grande arquiteto francês Le Corbusier, um dos expoentes máximos do modernismo, inspirou muitas das ideias presentes na arquitetura e no urbanismo de Brasília. Na sua perspectiva de cidade do futuro, os blocos de apartamentos deveriam estar assentados em pilotis, deixando o terreno fluir por debaixo das construções. A única unidade de vizinhança completa é a constituída pelas superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul, com jardins de Boulevard Marx, a Escola Parque, a Igrejinha, o comércio local, o Cine Brasília, o Espaço Cultural Renato Russo e o Clube de Vizinhança. Esse é verdadeiramente, eu acho, o Centro Histórico de Brasília. Quando a cidade foi inaugurada, essa unidade de vizinhança já estava completa. O que é uma unidade de vizinhança completa? Ela tem todos os equipamentos essenciais para uma boa vizinhança. A área planejada por Lúcio Costa é chamada de Plano Piloto. E nela moram 15% da população total do Distrito Federal. Hoje ainda não é uma democratizada como nós gostaríamos, mas já atinge um número muito grande de pessoas o privilégio de morar dentro de um parque, né? Um ambiente ajardinado, com o céu livre, o ar de boa qualidade para se respirar, o que em outras cidades não é mais possível. Então, o nosso esforço hoje é para que as localidades e as suas populações que vivem fora da área planejada conquistem também essa mesma qualidade de vida. Uma das virtudes do plano urbanístico de Brasília é a integração da natureza com a vida urbana. O cerrado permanece presente na paisagem da cidade, tanto nos parques públicos do Plano Piloto, como no Parque Nacional de Brasília, uma imensa reserva natural onde fica o Parque da Água Mineral. Todo mundo que acorreu para Brasília veio de algum ponto, com uma cultura arraigada, com um jeito de fazer, um jeito de viver, um jeito de andar, e assim por diante. E Brasília quebrou a espinha dorsal desses hábitos culturais das pessoas que vieram para cá. As pessoas que vêm para cá vão perdendo um pouco as características da região que ela veio, né? E aí vão adquirindo características de outras regiões e vai dando essa miscigenação e acaba tendo uma característica própria daqui, né? Noção de juntar tudo num ponto só e conseguir que essa junção seja bem harmônica. Brasília nasceu para ser um marco, como Brasília, a cidade do futuro. Já nasceu para ser o futuro. Porque Brasília é a esquina do país. Aqui as culturas se encontram, todos os caminhos, todas as influências se cruzam aqui em Brasília. A beleza de sua arquitetura e a originalidade de seu urbanismo transformaram Brasília em patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Está
processo, né? Processo permanente. Como o Brasil não se resolveu e não se resolverá tão cedo, inclusive o valor dele para o mundo é essas contradições, essa ebulição permanente, imagina Brasília, que seria a colagem da colagem, o cristal, né? Que cristaliza aqui. Apesar de ser uma cidade relativamente nova, Brasília preserva tradições e manifestações culturais populares importantes, como Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, e a Via Crucis de Planaltina. Mais de 100 mil pessoas comparecem todos os anos ao Morro da Capelinha durante os eventos da Semana Santa. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro teve sua 40ª edição em 2007. Está consolidado como o festival de cinema mais importante e tradicional do país. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek é o segundo maior do Brasil em tráfego aéreo. Eu vim passear. Trabalho. Eu vim participar do Abril Indígena. Participation in the Feira Artesanato. Para um casamento. Aniversário da neta. Na 11ª marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Com ligação direta com a Europa e Estados Unidos, turistas chegam para conhecer a capital modernista e também a riqueza do Cerrado, como na Chapada dos Veadeiros. O Lago Paranoá possui a segunda maior frota náutica do Brasil. Os rios que o formam pertencem à bacia do Rio Paraná, que desemboca no Rio da Prata. O lago tem a função de manter o equilíbrio na umidade e na paisagem da cidade. A região do Distrito Federal possui grandes atrativos naturais. O ecoturismo e o turismo rural estão cada vez mais estruturados. Brasília é hoje o segundo polo brasileiro na área de eventos e convenções. É o terceiro polo gastronômico do Brasil. E é considerada por muitos uma cidade com conotações místicas. Diferentes igrejas e crenças religiosas convivem pacificamente, um exemplo de tolerância e espírito ecumênico. A arte está intimamente ligada à vida da cidade. As obras de diversos artistas, dentre os quais Atos Bulcão, estão ao alcance dos moradores em seu trajeto cotidiano. Brasília é hoje uma cidade inserida no grande circuito da cultura e das artes. Desde o início, quer dizer, Brasília se caracterizou, né, por esse veso cultural, né, que é próprio do seu próprio DNA, né, a maneira como ela foi concebida, como ela surgiu, reunindo aqui alguns dos maiores artistas brasileiros, alguns dos maiores criadores. Então essa história, a cidade num processo vivo e orgânico, né, circular, aí a coisa do Niemeyer é muito interessante, essa coisa da opção pelas curvas.